Bom dia a todos, estamos dando continuidade aos vídeos, à série de vídeos chamada Reflexões Filosóficas. Hoje, nosso segundo vídeo sobre História da Filosofia. No entanto, a exibição do último vídeo levantou uma outra questão. A nossa proposta inicial era de trabalhar o livro e a sequência de livros História da Filosofia dos professores Giovanni Reale e Dario Antiseri. No entanto, falando um pouco sobre o que é, qual é a origem, como funciona a filosofia, nós decidimos então, além dessa outra atividade que se dará através do próximo vídeo, iniciar uma sequência de reflexões filosóficas sobre a própria prática da filosofia enquanto linguagem, que é a abordagem que nós levamos a efeito na nossa produção filosófica e nas investigações desenvolvidas no nosso grupo de pesquisas, o Filosofia, Ciência e Tecnologias do IFPR. No último vídeo, nós observamos que a filosofia ela é uma habilidade, né? Ela é uma habilidade linguística desenvolvida em língua grega a partir da virada do século 7 para o 6 a.C., na cidade jônica, na Ásia Menor, de Mileto, na chamada Escola de Mileto, que era conduzida e orientada pelo sábio Tales. Como a gente viu, Tales é conhecido como Tales de Mileto porque ele residia e era natural da cidade de Mileto. Este não é o sobrenome dele. Então, a partir desse vídeo, nós vamos começar a trabalhar a noção da filosofia como uma habilidade linguística específica e, portanto, algo que tem suas especificidades e o seu caminho de formação e de trilhar que o filósofo, ou o proponente, o neófito, né, o iniciante na área da filosofia precisa saber para poder pautar e planejar os seus estudos e o seu desenvolvimento. Obviamente, esse vídeo não serve só para estudantes de ensino médio ou candidatos a concursos públicos, mas principalmente para estudantes de filosofia, no nível de graduação ou de especialização, que tem aí pela frente todo um planejamento da carreira a ser desenvolvido. Nesse sentido, essa sequência de vídeos vai no caminho do que nas graduações de filosofia normalmente é apresentado como introdução à filosofia. Muito bem, partindo disso, já temos um lugar inicial de trabalho que é o local de origem da filosofia, que especificamos agora há pouco, e como que ele segue, como que ele se desenvolve. No último vídeo nós falamos que Tales de Mileto é o criador do procedimento filosófico, não da palavra filosofia, nem da palavra filósofo e nem tampouco da codificação que um século após os trabalhos de Tales vai ser levado a efeito pelo sábio Pitágoras de Samos, da ilha de Samos, né? Então, partindo desse pressuposto, né, que a filosofia é um produto cultural grego, oriundo da língua grega e dos fenômenos cognitivos inerentes à concepção de mundo grego, nós chegamos à conclusão que a filosofia ela é um procedimento, uma habilidade linguística a ser desenvolvida enquanto linguagem racional. Bom, nós também mencionamos no último vídeo que a filosofia ela surge a partir de Tales com um procedimento de revisão crítica e racionalista. Bom, quando a gente fala de revisão e de crítica, nós nos remetemos a algo que já existe. Então, essa revisão e essa crítica desenvolvida por Tales se dirigia ao quê? Ao que se costumou nomear como mito. E quando a gente fala em mito,
a gente tem uma série de mitos que denigrem o que é um mito propriamente dito e que tentam traçar uma distinção entre mito e razão que é totalmente absurda, que não existe objetivamente, nem na época do Tales, nem tampouco vai existir, propriamente dito, até o desenvolvimento da ciência como uma metodologia decorrente do uso da razão. Outra questão que também foi falada no último vídeo é o que é a razão, né? Uma vez que ela é o contraponto do mito. E nós falamos que a razão como tal, ela só surge propriamente dita enquanto ciência a partir do momento que Aristóteles, da cidade de Estagira, em Atenas, no século IV a.C., cria então a sua obra chamada Lógica. É quando pela primeira vez a razão recebe uma codificação, parametrizando toda a sua estrutura e funcionamento para conduzir um conhecimento ou uma investigação verdadeira para um conhecimento verdadeiro. Tudo isso é óbvio, a gente precisa então contextualizar. E inicialmente, partindo de Tales, a revisão crítica que ele desenvolve em sua escola e que ele passa como um procedimento que um dia Pitágoras vai codificar como filosofia e o filosofar, como trabalho específico do filósofo, se trata de uma construção que vai se dar em cima de uma revolução cultural que ocorre na Grécia ao longo do século VI. Como vocês devem estar observando, eu mencionei que a filosofia e o filosofar são uma habilidade linguística. E, portanto, a razão, ela não é uma propriedade inerente ao ser humano. Ela é uma construção cultural, especificamente grega, e que receberá uma série de melhorias ou de contribuições culturais ao longo dos 2.500 anos de filosofia, ou, nos dizeres de Tales e da sua escola, de racionalismo revisionista, de revisionismo crítico e racionalista. Então, quando a gente fala em revisão crítica, nós estamos nos referindo ao mito. E quando a gente fala mito, nós estamos dizendo que história falsa, mentira, contos simbólicos, enganos religiosos, crenças religiosas, não, nada disso. Quando nós nos referimos a mito, em grego, mitos, nós estamos especificamente também falando, em contrapartida e ato contínuo, de logos, que em grego significa razão. Companheiros, mitos e logos são sinônimos até aproximadamente final do século V a.C., usado um ou outro para designar, dentre pelo menos 12 significados em comum, razão, palavra, discurso, cálculo, história com H, história no sentido de contos ou narrativas, e mais outros significados que agora de cabeça eu não vou lembrar, mas que você facilmente pode encontrar num dicionário grego-português. E que Jean-Pierre Vernant, com Marcel Detienne, atestam que até meados do século V, final do século V a.C., em diversos textos, logos e mitos são palavras sinônimas utilizadas sem intencionalidade demarcatória de um sendo melhor ou pior do que o outro, por qualquer cidadão grego de qualquer cidade, estado da antiguidade. Então, se mito e logos são sinônimos, então por que a razão é colocada em oposição ao mito? Na verdade, isso é fruto de um preconceito cientificista
do final do século XVIII para o XIX, e que chegará ao século XX e a maioria dos livros didáticos de filosofia como uma demarcação crítica e necessária entre o pensamento religioso filosófico e o pensamento científico filosófico, que aos poucos, inclusive, irá se exorcizar do pensamento filosófico como uma impossibilidade de se fazer uma ciência verdadeira e condizente com a realidade que o universo nos oferece enquanto desafio existencial. Mas vamos tratar disso um pouco mais para frente e vamos retornar lá ao núcleo duro da escola de Mileto para entender o que então Tales trouxe de modificação, o que ele trouxe com o seu revisionismo crítico, que ele então acrescentará que será racionalista. Eric Havelock, um poeta e helenista norte-americano do século XX, ele afirma que a reintrodução da escrita entre a criação do alfabeto com a apropriação dos caracteres fenícios, a criação das vogais e de algumas consoantes adaptadas ao falar helênico, num dos seus 3 ou 4 dialetos, fora o koiné, a língua comum, ele gerará uma verdadeira revolução cultural e cognitiva na forma tradicional do homem grego preservar seus conhecimentos. Em meados do século XI a.C., tribos dórias ou dóricas vão invadir toda a Grécia e a região do Mediterrâneo oriental. Essas tribos, de origem indo-europeia, falantes de alguma variante da atual língua grega, elas vão destruir diversas civilizações, e dentre elas, a civilização que na região da Grécia e de Creta estaria vinculada à chamada civilização micênica, a civilização da Guerra de Troia. Ao fazer a destruição dos palácios, a forma de gestão administrativa quase teocrática do Anax e dos seus sacerdotes, únicos detentores da escrita, desaparece completamente da Hélade. E entre o século XI e o século VIII a.C., a chamada Idade das Trevas Helênica, a habilidade de se ler e escrever desaparecem completamente da Hélade. O que subsiste? Uma forma tradicional de preservação de saberes essenciais para as tribos gregas, através de um personagem chamado Mestre da Verdade, que, segundo Marcel Detienne, condensava na sua figura a habilidade do xamã, do poeta, do adivinho e, num futuro logo breve, alguns séculos depois, do médico e do farmacêutico. O que nós chamaríamos de médico e de farmacêutico contemporaneamente, de maneira óbvia. Esse personagem social, dentre essas diversas funções sobre as quais eles eram conhecidos e reconhecidos como íntimos dos deuses, ele tinha a habilidade de cantar e dançar metrificadamente melodias e conhecimentos que são histórias de parâmetros sociais e psicossociais de comportamento humano. Nesse caso, especificamente, os poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, eram os principais elementos e materiais em torno dos quais esses rapsodos iam de cidade em cidade cantando e dançando aquilo que era necessário aos pais de família ouvirem, mais do que verem, e guardarem na memória para passar aos seus familiares. Em torno do século VII para o VI, os sobreviventes da sociedade micênica e os então dóricos e outras etnias helênicas que vão se espalhar pela Jônia, atual Turquia, antiga Ásia Menor, e Chipre, vão travar conhecimento com os fenícios. E segundo Eric Havelock, esse relacionamento intercultural permitirá que os gregos se apropriem dos símbolos
silabário fenício, criem as vogais e outras consoantes para dar conta da forma de representar os sons da língua grega, e então, aos poucos, como uma prática artística e posterior e gradualmente, culturalmente mais e mais valorizada, entre os séculos 6 e 4 a.C., nós temos uma verdadeira revolução cultural, aonde os cidadãos, aos poucos, vão usando em paralelo a tradição oral, cantada e dançada pelos mestres da verdade, poetizada, musicalizada, com o que Marcel Detienne classificará como linguagem em prosa, que era feita na intimidade dos lares e para fins objetivos, práticos, cotidianos, mas que aos poucos vai sendo introduzida a escrita como uma ferramenta de, em prosa, registrar aquilo que era significativo para essas populações. Sendo feito isso, nós observamos com Éric Havelock, Marcel Detienne, Jean-Pierre Vernant, que a reintrodução da escrita parametriza uma série de mudanças psicológicas na forma de lidar com a memória e com o conhecimento, e, sobretudo, não tendo a necessidade e a limitação de metrificação poética para canto e dança, ao ser exposto em prosa, novas possibilidades interpretativas se desenvolviam. Então, qual foi o trabalho de Tales de Mileto e da sua equipe investigativa? Repetindo, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Xenófanes de Cólofon, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia. Esses seriam os 6 membros da chamada Escola de Mileto, segundo Karl Popper. O que eles fizeram? Eles procederam uma revisão dos mitos tradicionais, sobretudo de Homero e depois, e mais ainda, os poemas de Hesíodo, que já existiam, no caso, a Teogonia, principalmente, e os trabalhos e os dias, de maneira secundária, à luz dessa nova linguagem, que é a prosa racional. E por que racional, professor? Porque, ao mesmo tempo em que ela guarda a habilidade de preservação em memória daquilo que é importante para a subsistência, funcionamento e relacionamento dos homens para com a natureza, ela exige, dado a sua mídia de registro, a prosa, que haja explicações ou esclarecimentos sobre particularidades que são simplesmente dadas como válidas, não só pelo ascendente religioso da comunicação, uma vez que o mestre da verdade mediava um conhecimento dito divino e, portanto, essencial e necessário para ser preservado e vivenciado, como ela também possibilita o surgimento de novas questões que a performance do mestre da verdade não permitia, uma vez que você tinha que observar, ouvir e gravar na memória para repassar posteriormente para os membros da família e para a sua prática diária. Então, Éric Havelock defende a ideia de que a reintrodução da escrita ela vai construir toda uma revolução cultural que vai proporcionar a Tales e a sua escola a codificação não ainda da filosofia como uma, como uma ciência da razão, uma lógica. Isso vai demorar praticamente uns 200 a quase 300 anos para que Aristóteles possa desenvolver isso no seu livro sobre a lógica, e a gramática também. Mas um fazer que vai ser o do revisionismo crítico racionalista, que se deu essencialmente em prosa. Desses 6 pensadores, ou desses 6 sábios que nós mencionamos, que fazem parte da escola de Mileto,
nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que Heráclito e Parmênides são os dois que preservam uma tentativa de fazer a revisão crítica no modelo mito-poético, sob o aspecto não só do verso cantável e dançável, como também de um elemento que evoca o divino do processo comunicativo e do que está se remetendo. Portanto, os outros membros, ou seja, 4 dos outros membros, escrevem em prosa e refletem suas cosmologias em prosa. Há de se lembrar também que no último vídeo nós mencionamos que essa revisão crítica se deu em cima do quê? Dos mitos cosmogônicos e teogônicos, condensados nas obras de Homero e de Hesíodo, bem como de outros poetas, sendo esses os mais famosos. Portanto, é a partir dessa revolução e dessas mudanças na estrutura cognitiva do homem grego arcaico é que o pensamento revisionista, crítico, futuramente racionalista, será gestado e desenvolvido na tentativa de explicar melhor teogonias e cosmogonias sobre o que é o cosmos, qual é sua estrutura e que materiais compõem o cosmos, sem, contudo, haver qualquer ruptura radical e extremista com o pensamento religioso grego, uma vez que o pensamento religioso grego era um pensamento em si naturalista, o que reforça ainda a sinonímia entre logos e mitos, enquanto estando falando da mesma coisa. O que o filósofo e historiador da filosofia Mundolfo Rodolfo chamará, em uma obra muito especial, de teologia grega. Ou seja, os primeiros racionalistas, revisionistas críticos, os primeiros filósofos, eles estavam fazendo teologia, partindo de uma revisão crítica e racional dos mitos teogônicos e cosmogônicos, sobretudo a teogonia de Hesíodo. Amigos, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que dê o seu joinha e compartilhe junto à sua rede de amigos. Na próxima reunião, nós estaremos dando continuidade a essa fala e analisando as consequências do racionalismo crítico e as distinções e especificidades do pensamento teogônico, cosmogônico e do pensamento cosmológico, que levarão Pitágoras, 100 anos depois de Tales, aproximadamente, a desenvolver o conceito de filosofia e de filósofo, enquanto práticas específicas acrescidas à figura desse já emblemático mestre da verdade defendido por Marcel Detienne. Muito obrigado e tenham um excelente dia!